Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui gravando o nosso podcast semanal, Nosso Legado. Esse podcast que vem registrando a história da nossa empresa, do nosso grupo, que há 76 anos vem construindo uma história muito bacana, um legado bem bacana na sociedade. E essa empresa, essa história, ela só é construída através da história das pessoas. Então, estamos aqui hoje gravando com Marisley Vazoller, uma grande amiga de bastante tempo de empresa. Eu não vou falar o tempo não, porque pode revelar a idade dela, né? E por falar em idade, ainda hoje, aniversário dela, né? Deu esse espaço para a gente aqui como um presente para nós, vai compartilhar conosco isso aqui, nesse dia 26 de outubro, então fica gravado aí, ó, 26 de outubro, aniversário da nossa Marisley. Marisley, boa tarde, Marisley. Dá um oi para o pessoal que está nos ouvindo aí. Olá, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, né? A gente nunca sabe quando o pessoal vai ter oportunidade de estar ouvindo um pouquinho da nossa história. Quero agradecer, né? Realmente é um presente para mim, né? Nesse dia do meu aniversário, estar podendo compartilhar assim um pouquinho de tudo que eu vivi até aqui, né? Nessa longa jornada de grupo Águia Branca, a qual eu tenho muito orgulho de pertencer. E é isso, espero com essa historinha aqui a gente está inspirando, né? Algumas pessoas que estão chegando, outras que caminham com a gente já há algum tempo. E é isso, obrigada pela oportunidade, Marcelo. Marisley, aproveitar assim, também, né, confessar meu prazer também de poder ter esse bate-papo e assim, a vida nos conduzir para ter uma oportunidade dessa, a gente que trabalha junto há tanto tempo, né? Entramos quase na mesma época na empresa, né? Temos uma história assim que dá para contar, muita história. A gente estava aqui no aquecimento, né? Lembrando de alguns nomes, né, que estiveram conosco. Passa um filme na cabeça. Passa um filme, muito legal. Mas, Marisley, hoje você está como coordenadora de pneus do Espírito Santo, não é isso? Isso, coordenadora administrativa. Administrativo de pneus, né, na estrutura Michelin. Isso. Michelin, dentro de pneus Michelin, tem um pneu novo, pneu reformado, que é a reformadora Recamic. Isso. Processo Recamic. Estou contando que às vezes nem todos conhecem essa história como um todo, né? E assim, conta um pouquinho, Marisley, para a gente, o que é esse departamento, qual que é o tamanho, né, qual que é um pouco da dinâmica, né, do seu setor, porque essa história acaba espalhando por aí. Às vezes uma pessoa de outro canto, uma pessoa que trabalha com a Jeep, por exemplo, está ouvindo e não tem muito conhecimento do que é, né, de repente, a Jeep lá de Petrópolis, o que é pneus no Espírito Santo, né? Então, conta para a gente um pouquinho o que é isso. Vou contar e vou convidar, né? Quem quiser vir visitar a nossa planta de recapagem, principalmente, né? Que é um pouco diferente, né? Da área que a gente está habituado, né? A área comercial, a área de vendas de pneus. Então, assim, Marcelo, o departamento de pneus, ele é composto dos setores de recapagem, pneus novos, né? E truck center. No departamento de pneus, a gente faz toda a parte, né, de vendas de pneus novos de carga, né, pneus de máquina. A recapadora, ela consiste num processo de reforma, recapagem, né, de pneus de carga também. E o Truck Center, ele faz toda essa parte de prestação de serviços de montagem, desmontagem, alinhamento, balanceamento, tudo voltado para essa linha, esse segmento de pneus de carga, né, que são os pneus de caminhões. E a área administrativa, ela entra bastante forte, né, nesses departamentos, como eu digo assim, seria como um pivô mesmo, né? A gente está no centro ali das demandas, né, dos nossos clientes internos, né? A gente não tem só clientes externos, a gente tem, né, a gente fica no centro ali, atendendo toda essa demanda dos nossos clientes internos, que nada mais é do que o pessoal produtivo, né, a parte de vendedores, toda a parte de, né, próprio Truck Center, que faz toda essa demanda de entrada, né, input e output aí dos serviços de recapagem e de vendas de pneus novos.
Então, o setor administrativo, ele trabalha muito forte, né, no departamento de recapagem. Então, nós somos responsáveis, assim, por registrar todo o pneu que entra na planta, a gente é responsável por fazer uma identidade desse pneu. Então, imagina assim, que a gente, né, vai até o cliente, entende a necessidade do cliente, faz todo o registro dessa necessidade em um documento, e esse documento chega para a gente, a equipe administrativa é que faz todo esse desenrolar do processo, né? É onde a gente faz o registro no sistema, o sistema dispara para o processo produtivo essa identificação dos pneus, né? E toda essa identificação, ela segue com o pneu durante todo o processo produtivo. E depois, ao final disso, né, a grosso modo falando, é claro que dentro de todos esses macroprocessos aí, a gente tem subprocessos, né, que são enormes aí, trabalhos que as equipes têm para atender, mas isso volta para a equipe administrativa e ela faz toda a emissão de nota, né, e dispara isso para o processo de logística, fazer as devidas entregas, né, para os clientes. Então, assim, a equipe tem que ter toda uma atenção, né, a todos esses registros, a todas essas demandas dos clientes. Basicamente, esse é o trabalho, né, que a gente coordena de toda essa estrutura. Hoje, a gente, né, tem 5, 6 lojas no Espírito Santo. Né? A recapadora, ela fica situada somente em Cariacica. Então, essas lojas do estado, elas fazem essa parte de coleta. Então, a gente passa nesses pontos, traz essas carcaças e faz todo o serviço aqui em Cariacica. E depois a gente devolve, né, para essas estruturas fazerem o retorno para o cliente. Vendo você falar, Marisela, eu fiquei pensando no processo, porque já até comentei aqui em outras oportunidades, mas é a parte nossa, como você destacou, que é diferente, né? Porque, de uma forma geral, na divisão comércio, a gente tem muito o comprar e vender. Né? E dentro do processo de pneus, tem um processo de comprar e vender o pneu também, mas tem um da reforma. E reformar um pneu é uma indústria. Né? Exatamente. Tem todo esse processo. Você traz um negócio legal que é esse cuidado que a gente tem que ter com o pneu do cliente. Né? Porque parece que da porta da planta para dentro, né? Às vezes o cliente não imagina, às vezes o cliente, né, questiona, por que meu pneu não é entregue antes? Mas é todo um processo tão artesanal que às vezes, né, a gente prefere que o cliente convida até o cliente a conhecer para ele entender toda a tratativa que a gente faz com a carcaça dele e transforma um pneu novo de novo, né? Pois é muito legal o processo, é assim, né, para as pessoas terem uma noção. Normalmente são, sei lá, 140 pneus por dia, mais ou menos, que a gente movimenta na planta. E no meio de 150 pneus aí, você pode até confundir um pneu de A com B. Isso dá uma confusão danada, né? Porque o cliente ele tem uma relação com a carcaça dele. Tem. Você não entregar a carcaça dele, dá briga, a pessoa reclama demais, e não pode. A gente tem que tomar um cuidado danado, né? E às vezes o pneu some também, acaba ele caindo numa pilha errada lá, que era para ir para a produção, e às vezes tem uma pilha lá que está aguardando a autorização do cliente, e o pneu fica lá e, nossa, e assim precisa realmente ter essa coordenação, né, que beira a uma maestria, né? Maestro orquestrando ali, para aquele time todo ali, poder fazer a entrega dessas promessas, né? Que vai o nosso vendedor lá, fala que pneu que você quer, eu quero com a banda assim, com a altura assada e tal. Aí você vem e faz um pneu para aquele cliente, na carcaça dele. É muito customizado, né? E personalizado, processo, totalmente personalizado, né, Marcelo? É um processo de extrema responsabilidade e tem um time muito forte cuidando disso. A gente preza, né, por esse cuidado, porque a gente precisa realmente entregar para o cliente o que realmente a gente se comprometeu a fazer. Manter a promessa, né? Isso é muito legal, sem contar com as questões técnicas, né, Marisela, do pneu, porque o pneu ele estaria o ponto de contato entre o veículo e o solo. Se ele estoura, se ele dá algum problema ali, ele pode colocar em risco uma família, uma pessoa, uma vida humana, né?
Então, é uma questão, assim, realmente tem que cumprir com os procedimentos, tem que tomar muito cuidado. É muito legal. E tudo isso dentro dos padrões que o fabricante, no caso a Michelin, nos coloca, né? Exatamente. A gente segue os padrões de know-how, né, da própria fábrica. Então, tem toda um preparo aí para a gente, né, uma especialização para que a gente faça todas essas entregas com extrema responsabilidade. Uhum. E que, por sinal, ao longo desse tempo, tem sido muito bem feito, né, Marisela? Então, assim, aproveito o momento aqui para te parabenizar, te reconhecer esse trabalho, né, que tem sido sempre, né, primoroso, né, por diversas vezes já nos debatemos em auditoria para poder ver o estoque, para poder ver produção, para poder achar as coisas, e, assim, muito bom, né? Tudo sempre feito com muita qualidade, tudo muito certinho. E bom, Isso aí. parabéns. Mas estamos assim, curioso para saber o que aconteceu nesse dia 26 de outubro de alguns anos atrás, Marisela. Conte para a gente como é que foi essa história, como é que você chegou ao mundo, em que cidade que você chegou, como é que você chegou até aqui? Fala um pouquinho da sua história para a gente. Então, a gente até comentou isso nos bastidores, né? Esse resgate, né, na nossa história, ela passa realmente um filme na cabeça, né? Foi um momento até que eu sentei um pouquinho. Hoje eu não tenho mais meus pais aqui, né? Já se foram. E eu sentei um pouquinho com meu irmão mais velho, né? Que eu falo que ele tomou o título de pai, assim. E falei, me conta um pouquinho mais. Preciso Uhum. relembrar. Não é uma coisa que a gente conversa todo dia. Mas assim, Marcelo, eu sou uma caçula, né? De 8 irmãos. Meus pais são do distrito de Vargem Alta, aqui do Espírito Uhum. Santo, em São José de Fruiteiras. Meu pai, quando os meus 7 irmãos, né, já tinham nascido, meu pai decidiu, por necessidade que todos os filhos, né, continuassem os estudos, né, e lá no interior não oferecia, não tinha muita oferta, ele decidiu, com as economias que ele tinha, vir aqui para Campo Grande, aqui em Cariacica, né, pertinho da Vitória Diesel. Então, ele vem com 7 filhos, né, da roça, compra um terreno, né, uma casa muito simples, extremamente simples, em 1972, né, e quando 3 anos depois que ele estava aqui, eu nasci. Uhum. Então, assim, nasci já, né, no ambiente, o meu irmão mais velho ele já tinha 20 anos, já era Nossa! um jovem. Uhum. Então, eu cresci numa família, assim, de muita proteção, de muito carinho, de muito cuidado, né? Era caçula de 7 irmãos. E de lá para cá, eu vim, né, construindo, assim, a parte, né, de estudos, que meu pai Uhum. nunca, né, jamais abriu mão. Uhum. Os meus irmãos, assim, eu já vim numa era de menos dificuldade, né? Os Uhum. meus irmãos, eles já chegaram trabalhando e estudando, né? E eu, graças a Deus, eu consegui. Meu pai conseguiu que eu desse continuidade aos estudos, sem precisar, né, trabalhar logo de início. E assim eu me formei, né, em técnica de contabilidade. Na época a gente tinha, né, o segundo grau era técnico. Uhum. É o segundo grau. Me formei, estudei, me formei. E um ano depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar, né, num comércio, né, local, próximo da casa dos meus pais. E, coincidentemente, esse comércio era da tia do meu esposo. Uhum. Comecei a trabalhar na loja dela e, em paralelo, a minha irmã começou a trabalhar na Curumá, um tempo antes, se eu não me engano, em 92, por aí. E ela começou a trabalhar na loja que foi inaugurada da Curumá, aqui em Cariacica. E logo após ela veio para uma oportunidade de caixa aqui na Vitória Diesel. Uhum. Em paralelo a isso, ela montou um comércio em Campo Grande, próximo de onde eu já trabalhava, né? E eu fui trabalhar, né, tomar conta da loja. Era um comércio de roupa, bijuteria, né? E eu fui junto com uma cunhada minha, porque eu era bastante assim inexperiente ainda, né? Tinha 18, 17, 18 anos, não tinha experiência profissional.
Fui trabalhar junto com uma cunhada nessa loja. Só que, assim, não era um perfil, né, que eu me identificava muito, essa área, né, de ficar... Dependendo do comércio, é um comércio menos dinâmico, né, um comércio que você precisa ficar, às vezes, esperando o cliente, né, não tem muito aquela coisa do dinamismo do dia a dia que a gente é acostumado hoje. E eu disse para ela que eu ficaria lá até encontrar uma oportunidade que eu me identificasse mais. E, consequentemente, ela me falou, né, de uma oportunidade que estava tendo aqui na Vitória Diesel. E eu me inscrevi, né, para o processo seletivo e fiz a prova, né, naquela época com o Jabe, você deve lembrar. Lembro. Comentamos aqui no país. Ele que me contratou também. A minha admissão. Então ele é bom de contrato, hein, Marcelo? Só achava gente boa. Aí eu comecei, né, a trabalhar em 95. A recapadora ela inaugurou no dia 16 de março de 1995 e eu entrei no dia 17 de março de 19... Eu só não vim para a inauguração, Marcelo. Mas já era aí em Cariacica, né? Já sim. Quando eu entrei com a estrutura já inaugurada. Né? Na época era Bandag, né? Na época era Bandag. Bandag ficou por aproximadamente 11 anos, a gente ficou com essa bandeira. Aí, né? Porque ela teve um tempo antes, né? Essa reformadora aí, ela começa dentro da aviação Águia Branca, né? Porque essa estrutura ela foi criada lá para fazer a reforma dos pneus da aviação. Lá pelas tantas entendeu-se que era uma oportunidade para a gente explorar isso comercialmente. E a gente vai dar continuidade a esse projeto aí. Aí vem você para trabalhar. Exatamente. Vim com toda a turma, assim, o Ronaldo Lomberti, na época era o gestor, né? Isso. E tinha o Calimã, né? Que era um excelente parceiro aí. É uma pessoa que eu falei que seguidos, um ano meu pai faleceu, na verdade minha mãe faleceu primeiro, meu pai depois, no ano seguinte o Calimã, como se tivesse falecido alguém da família, assim. O Calimã é uma pessoa assim que, nossa, a gente lembra como inesquecível. Deixou muita marca. E quando eu entrei, Marcelo, na recapadora, assim, eu entrei para ser instruída, né, por uma profissional que já trabalhava na Águia Branca. Foi curioso falar que quando eu entrei na Vitória Diesel, a gente não tinha nem computador. A galera que reclama hoje, né? Nossa, isso é difícil, aquilo é difícil. Falei, gente, não reclama. Hoje em dia a gente aperta um botão e as coisas acontecem. Então, foi uma época assim de muita dedicação, né, que a gente tinha que ter extrema para fazer com que as coisas a gente trouxesse os problemas demoravam mais a chegar, Marcelo, isso é fato. Hoje chega mais rápido, né? Hoje chega mais rápido. No WhatsApp, no instantinho, coisa ruim chega mais rápido. A gente fala que notícia ruim chega primeiro, então chega mesmo. Né? Exatamente. E naquela época, assim, realmente não tinha nenhum tipo de informatização na recapadora. E quando eu entrei para ser instruída por uma profissional e, em paralelo, nesse meio tempo, ela engravidou, precisou ficar afastada e eu tive que encarar sozinha o processo. Então, foi uma... cercou, né, o sistema da empresa ainda naquele Exatamente. Nossa, muito... já ouvi falar disso. E não sei se você lembra, mas o CPD que a gente chamava, né? Centro de Processamento de Dados, era aqui na Vitória Diesel, então a gente passava horas aqui. Tinha o Sérgio, que era o Grama. Tinha toda essa turma. Então, foi uma fase, assim, de muito aprendizado, assim, exigiu muito, né, de mim, que tinha pouca experiência, mas eu atribuo muito ao querer, né, à dedicação que eu precisei ter, e isso me ajudou a me transformar, né, bastante, assim, de que a gente realmente precisa fazer as coisas acontecerem. E nesse período, assim, a gente trabalhou, né, por 11 anos com uma marca, né, que foi a bandeira Bandag. Depois fizemos uma transição, né, para Michelin.
e estamos com essa bandeira, né, até os dias de hoje, graças a Deus. Já tem um tempo também, né? Já tem bastante tempo. Ontem eu tive a oportunidade de estar conversando com um time da Michelin, né, falando sobre um pouco de futuro, planejamento. A gente está nessa fase do que será produzido ano que vem, e eles também, né, convidado lá para fazer um bate-papo com o time deles. Lá tinham, sei lá, mais de 10 pessoas no virtual aqui, conversando sobre o futuro um pouquinho, né? E passa um filme, né, assim, quando eles chegaram no Brasil, que foi 82, que trouxeram pneu radial, sempre com uma proposta de valor muito legal, né? Um pneu, é o melhor, né? Tá? Aí depois veio a história da reformadora de pneus que nos apresentaram, a gente pula dentro, né? Muito legal. Tá? Foi bacana. Em 2006, né, que a gente mudou a bandeira. Em 2009, aproximadamente, a gente se tornou especialista, né, o Refil, né, que é uma... E nesses 27 anos que você está conosco, Marisley, você continua em pneus? Em pneus. Você já até sabe o pneu é redondo, é preto, tem um buraco no meio, aquelas brincadeiras que a gente faz. Parece que é bastante tempo, Marcelo, mas é tanto aprendizado nesse caminho, é tanta interação, né? Pouca limitação que a gente tem, né? A gente tem bastante interação, né, com a empresa inteira. Então, quando as pessoas perguntam, poxa, mas é tanto tempo, né? Eu falei, gente, mas parece que foi ontem, passa muito rápido. Né? E a gente usar esse tempo a nosso favor, né, para aprender, para agregar, a gente não se limitar só, né, ao processo em si, né? Igual hoje a gente tem muita oportunidade de estar próximo às decisões estratégicas. É uma faculdade. Eu falo que tem coisas que eu aprendi aqui que eu não vi na escola, eu não vi na faculdade, que valem muito a pena e agregam muito para a gente, para o nosso dia a dia. É verdade. Assim, e de fato, né, Marisley, a quantidade de transformações que passamos, dificuldades, de oportunidades, né, que ao longo desse tempo aí, porque a escola ela não resolve o problema, ela nos ajuda a pensar. Né? Estimula, os problemas né? são resolvidos aqui na empresa, né? Com a realidade de cada empresa, com o dia a dia do que é, porque às vezes o que funciona para uma empresa não funciona para outra. A gente até faz algumas visitas de benchmark para ver como é que alguém faz melhor do que a gente, mas o que dá certo num lugar, muito provavelmente não dá certo em outro. Isso né? Isso a gente pode até retratar as próprias mudanças de sistemas, né, que a gente participou. A gente sempre tem uma particularidade que qualquer sistema que venha não está 100%. A gente, né, tem sempre que fazer adaptação para o nosso jeito de ser. Gasta algum tempo, né? Porque eles vêm primeiro, colocam para rodar. Estamos vivendo isso aí agora, né? Com a mudança. Exatamente. Estamos vivendo isso agora. Primeiro a gente coloca o que é de mais importante para rodar e depois a gente vai ajustando, que a gente fala, colocando as nossas florzinhas nos relatórios, né, no nosso jeito, as nossas informações. Mas que legal, Marisley. Com você trabalha mais ou menos quantas pessoas no seu time aí? Então, a gente tem aqui em Cariacica, né, e na verdade na Regional Espírito Santo a gente tem administrativo 8 pessoas. Né? Então a gente trabalha hoje com esse número de pessoas nas lojas para ter um atendimento mais personalizado e para ajudar a equipe comercial a ficar mais livre para vender. Então, essas estruturas, elas recebem, né, os processos mais padronizados, né? A gente, na verdade, aumentou um pouco a estrutura administrativa, então isso exigiu que a gente fizesse uma padronização dos processos para que eles possam turbinar, né, essa equipe comercial, para que eles se sintam mais, né, tranquilos para fazer o que eles sabem fazer de melhor, né, que é vender. Então, a gente busca sempre, né, como principal objetivo melhorar o tempo de resposta, né, para o cliente, tentar ser o mais rápido possível, o mais assertivo possível. Então, hoje a gente tem, na estrutura de todo o Espírito Santo, são 8 pessoas trabalhando no administrativo.
Ao longo dessa jornada sua, passou muita gente por você, né, Marisol? Formou Bastante. profissionais que foram para muitas áreas da nossa empresa, né? Isso a gente sabe. E assim, como é que você faz, né, no seu dia a dia para você se manter atualizada, para você se desenvolver e desenvolver o seu time? Qual que é a sua Então, fórmula de sucesso aí? então, hoje, Marcelo, eu vejo assim, a gente tem um acesso, né, muito mais fácil, né, a informações do que a gente tinha, né, há um tempo atrás. Uhum. Então, hoje eu procuro muito, né, recursos, a gente tem bastante no YouTube, né, eu acho que é uma ferramenta importantíssima, né, a gente também precisa ser filtro, né, a gente não pode absorver Claro. tudo que está lá, então a Uhum. gente tem maturidade suficiente para isso, Uhum. então Uhum. eu acho que é uma ferramenta muito importante né, de atualização. Os próprios podcasts também ajudam muito, né, a gente a se desenvolver. Interação, né, com os outros departamentos da empresa, com os próprios clientes, para saber o que está vindo de novo, né, com as Uhum. parcerias que a gente tem com os fornecedores. Se tem algo que eles estão falando que a gente não está sabendo, vamos buscar lá Uhum. numa consulta, né, no Uhum. própria internet. Então, esse modelo, né, de atualização, eu aposto muito nessa forma, né, que hoje a gente tem uma acessibilidade muito mais tranquila do que antes. Então, são esses recursos assim que eu uso, né, para estar me aprimorando. E para Uhum. transmitir isso para a equipe, Marcelo, a gente procura sempre trazer o time, né, por uma gestão bastante voltada para resultado, né, para que essas pessoas tenham essa consciência de que o trabalho delas, que elas, né, fazem no dia a dia, qual o impacto que isso tem, né? Não é simplesmente ir lá e digitar um preço numa nota e qual que é o impacto disso. Então, assim, Uhum. uma gestão voltada para resultados com o time é uma prática que a gente tem no departamento, né? Estimular o time a procurar, né, informações sobre, né, as coisas que estão vindo. A gente tem até, na própria Michelin, tem um portal de treinamentos, né, Uhum. personalizado, exclusivo para as demandas do setor. Os times são estimulados a fazer. E uma coisa que funciona bastante com o meu time, principalmente nas reuniões onde a gente para, né, para ouvir e para Uhum. dar orientações, a gente traz pessoas de outros setores para, ora são clientes, ora são fornecedores nossos, né? Então a gente faz sempre essa interação para saber o que está acontecendo, o que está por vir, até para sensibilizar o time, né? Às vezes é muito cômodo eu sentar numa cadeira e ficar julgando, né, o departamento, por que que não libera um crédito, né? Por que que não Uhum. faz uma Uhum. atitude diferente? E quando Uhum. você aproxima esses times, né, para que eles tenham essa empatia, né, de se colocar no lugar do outro, a gente começa a colocar as pessoas com outra visão, né? Então, os estímulos que a gente procura dar para a equipe são nesse sentido, sim. É, bem legal, sim, porque assim, estimular as pessoas a estarem atentas, né, Marislen, que se traz, né, assim, observar o que acontece no mercado, ouvir, pesquisar, estar atenta. Não necessariamente precisa ir para uma escola, não necessariamente precisa ler um livro, né? É claro que são coisas importantes isso, né? Mas assim, Extremamente. além disso, a própria vida ela está o tempo todo nos ensinando, né? Esse contato com o cliente, esse bate-papo com outro colega de outro setor, traz um outro setor para cá para falar, porque as pessoas falam, por que eu não posso aqui fazer o cadastro do cliente? E às vezes ele coloca um dado errado do cadastro do cliente, a gente pode tomar uma multa acessória depois. Então, assim, à medida que você vai envolvendo o time nesse conhecimento, vai gerando esse engajamento das pessoas para onde que a gente tem que ir. Muito legal, belíssimo modelo de ensinar e de aprender. Belíssimo Funciona modelo. muito. É, muito Funciona bom. bem, pode aplicar que funciona. Ai, show. Outra coisa, Marisley, você que está nessa jornada com a gente, desde quando nós começamos os nossos programas de qualidade lá atrás, tempo do Ralph, né, tempo da ISO, quando, né, tem um pouco de jornada nesse assunto, né? Somos, assim, o grupo como um todo gosta muito de trabalhos voltados para a gestão pela qualidade, né? Uhum. Então, muito controle, muitas essas coisas e muitas inovações.
Como é que você faz para você inovar na sua área, estimular seu time a inovar ou apoiá-los? Como é que é no seu dia a dia isso? Então, Marcelo, hoje a gente, né, hoje nossa certificação ela está muito baseada, né, nas demandas do Inmetro, né? A gente tinha lá atrás uma certificação de qualidade voltada para ISO e foi demandada, né, para o Inmetro. Essa questão de estimular, né, as pessoas, né, nessa parte voltada muito para a qualidade dos processos é uma coisa que a gente não abre mão, é inegociável, né? Uhum. Então, a gente fica bastante atento, né, se houver falhas, a gente usar essa falha a favor e a gente olhar para ela sempre como oportunidade, né, de melhoria. Então, a gente chama o time, reúne, né, conversa, orienta, dá sugestões. Hoje eu tenho o time administrativo, ele está mais dinâmico, ele não está ficando muito mais no escritório, Uhum. ele está saindo bem assim com o vendedor, vai com o vendedor no cliente, né? Ouve essas demandas que estão lá fora e a gente volta para dentro, discute e traz oportuniza as pessoas trazerem, né, as Uhum. ideias que elas identificam, né, nesses contatos, nessas relações. Então, os estímulos são bem voltados nesse sentido. Uhum. Legal, legal, muito bom. E assim, eu até estava comentando ontem com essa conversa com o pessoal da Michelin, né? E acabou aparecendo essa conversa de que a gente é muito inquieto, que a gente está sempre fazendo alguma coisa e tal. E a gente conversando assim, olha, o dia que a gente parar, se conformar que tá bom, a gente começa a perder o jogo, né? A gente começa a ficar para trás, a gente começa a ser ultrapassado por alguém. Não se Então, acomode, se incomode, né, Marcelo? exatamente, se incomode, né? Porque não dá para ficar parado, sentado em cima de um resultado que já foi alcançado, sentado em cima de uma história, né? Porque a vida não para, né? A vida não para, ela vem por aí, vai nos trazendo cada dia mais oportunidades, mais ameaças, mais novos horizontes, mais tanta coisa aí que só vivendo, né? Cada dia. Exatamente. Exatamente. E oportuniza muito a gente se desenvolver, né, Marcelo? A gente Claro. não pode abrir mão disso, não. Tem É. que agarrar isso com toda a força e tentar ir adiante da melhor forma. Não podemos passar por essa vida sem poder crescer, sem poder ajudar as outras pessoas a se desenvolver também, né? Isso é um grande objetivo, assim, é uma grande missão, né, Marcelo? Eu Uhum. procuro levar isso bastante para o time, assim, né? Procure dar o melhor de si. Se não tem a melhor condição, faz melhor na condição que você tem, porque o Uhum. reconhecimento ele vem de uma forma natural. Não esquenta a cabeça, não fica ansioso. E o reconhecimento vem e Vai vem de uma chegar. forma até mais tranquila. Uhum. É legal, Marisley. Marisley, queria te pedir uma dica, assim, se você tivesse nesses nossos treinamentos de integração para novos funcionários que estão chegando na empresa, que conselho que você daria para essa equipe? O que você falaria para eles ali? É uma coisa que a gente conversa bastante, né? Quando a gente é responsável, né? Eu, pelo menos na minha função, sou responsável por estar junto com o pessoal da RH, participando dos processos seletivos. E é uma das coisas que a gente fala bastante, né? Que a pessoa tenha, assim, um conselho, né, importante, que ela tenha interesse realmente de saber qual o impacto de toda atividade que ela for fazer. Então, assim, seja curioso, Uhum. pergunte mesmo, saiba por que você está tendo que fazer isso, porque isso também estimula a pessoa a trazer uma visão diferente. Né? Às Uhum. vezes a gente está ali tão no operacional, né, tão no automático, que às vezes um detalhe que alguém fala que você não para pensar e a pessoa que está vindo de fora está vindo com uma ideia nova, uma experiência nova. Então, assim, seja curioso, né? Seja, né, indague mesmo as questões que você tiver dúvida, procure saber o porquê que você está fazendo aquilo, Uhum. para que você comece a construir, né, toda uma estrutura e um conhecimento mais sólido assim, Uhum. das atividades que você for desenvolver. Olhar um pouco mais de forma ampla, né? Porque
às vezes a pessoa ela tem que fazer uma atividade, às vezes ela olha só para aquela atividade. E é isso que você está comentando, né? Assim, quais consequências dessa atividade, né? Em que parte da cadeia, né? Em que dentinho da engrenagem que ela está? Porque se um dentinho da engrenagem pular, a engrenagem pode parar, pode quebrar, né? Um cliente pode ficar sem receber o pneu dele, pode colocar Isso uma aí. banda errada no pneu, pode ser cobrado um preço errado, pode trazer um cálculo tributário errado, né? Alguém pode Isso. se machucar, colocar em risco a vida de alguém, né? E eu gosto muito, Marcelo, nessas pessoas novas, principalmente que chegam, né, na empresa, eu faço com elas um overview de todos os processos, né? Uhum. Principalmente os processos práticos. Ó, na hora que eu começar a falar com você de uma série de um pneu, é sobre isso aqui que eu estou falando. Então, eu levo lá no pneu, a gente mostra, né? Fala todas as possibilidades que podem ocorrer. É uma chuva de informações, assim, mas a Uhum. gente, né, gosta muito de associar essa parte teórica com a parte prática do processo Uhum. e agrega muito. Eu tive agora uma experiência com uma colaboradora que eu recém-admitida e a menina está deslumbrada assim com, né, com a chuva de apresentações que a gente fez. Foi uma semana, né, Uhum. muito intensa assim de informações, mas ela trouxe, ela falou, nossa, a experiência que eu tive de mercado é incomparável, assim. Então, a gente tem esse cuidado, né? Porque a gente tem esse poder de se colocar no lugar do outro. Meu Deus, a pessoa que está chegando, né? Como é que É. ela poderia estar se sentindo? Então, esse acolhimento a Uhum. gente não abre mão de fazer, é Uhum. importante. É importante, né? A pessoa que está chegando, ela... E a gente vive tanto na empresa, Marisley. A empresa ela acaba participando da vida da gente de uma forma muito intensa, né? Meu nome não é Marisley Vazolé, mas não, é Marisley da Vitória Diesel. Há Faz bastante tempo, muita parte. a gente muda o sobrenome da gente, né? Muda, muda. E eu até comento, né, como que a empresa influencia a vida da gente. E pode ter certeza, como a nossa vida também influencia as decisões da empresa, né? Porque a gente tem muito cuidado com as pessoas e tal, então às vezes você, por conta de respeito mesmo, você acaba indo mais devagar com algumas decisões, com algumas coisas, para poder dar o tempo de cada um. Isso Isso é aí. bem legal. Mas, Marisley, que legal, que história linda nesse dia fantástico aí, nesse 26 de outubro aí, presente para gente. Eu sempre peço também uma dica de um livro, um filme, uma coisa assim. Você tem alguma dica para nos dar aí? Então, Marcelo, eu tenho até coloquei aqui para mim não esquecer o nome da autora, mas um último livro que eu li que me chamou, né, muita atenção assim foi Mulheres Lideram Melhor que Homens. Muito Já oportuno isso. mandam mais, né? Agora vai. Aí, mulher que vai mandar em tudo mesmo, né? Isso aí Pois é é, tô fato. doido. A gente tá deixando só vocês se acostumarem. Ou só tirar um pouquinho, sentir um pouquinho do gostinho. Exatamente, mas assim, falam, né, muito da convicção de que a sensibilidade que as mulheres têm, né, para Uhum, liderarem, né, os times aí, então uhum, é um livro muito interessante assim para encorajar, né, as uhum, mulheres com essa parte da liderança que às vezes fica tão rotulada somente a parte uhum, masculina, né? Então eu acho que é um livro que vale muito a pena ler. Ele fala uma coisa bem interessante, a questão do comando e controle, né? Que não funcionam mais. é, As pessoas que são lideradas, elas esperam inspiração, esperam orientação, né? Elas não querem somente serem comandadas, né? E, uhum, né, os liderados, eles têm muito isso, dessa iniciativa de, né, de estar questionando mais. Então, a gente está. Ele fala muito da gente ser líder no nosso tempo, né? Então, esse tempo uhum, de agora não é o tempo de antes, onde a gente taxava as coisas e as pessoas aceitavam fazer. exatamente. Então, faz bastante esse estímulo aí para que a Uhum, mulher ela desenvolva, né, esse talento que ela tem, ela sabe que tem, que ela lidera em uhum, casa muito bem, é, lidera multitarefas, uhum, né, e pode aplicar isso muito bem na empresa. é verdade. Houve um tempo, da Marisley, que não se valorizava tanto essa,
essa oportunidade de se aprender com esse equilíbrio, né? Eu acho que não é nem para um lado, nem para o outro, mas é o equilíbrio, né? Eu penso muito nessa questão da equidade mesmo, né? Que é você dar o mesmo espaço para todos, sabe? Fazer a inclusão de todos para poder dar opinião, porque às vezes em determinado momento você tem que ser mais firme, em outros momentos você tem que ser mais flexível, mais sensível, mais perspicaz. E acho que essa combinação, esse equilíbrio, isso vem dessa combinação de todo mundo estar trabalhando de forma integrada. Então, eu acho que a gente aprendeu muito, né, recentemente, o quão importante é isso, né? A gente trazer uma gestão cada vez mais com múltiplas opções, né? Não só opções, mas com muitas comandos. Tá? Porque cada um vem com uma visão, com uma percepção da vida, né? E cada um consegue perceber determinadas situações diferentes um do outro. Sim. Então, acho que à medida que as pessoas vão entendendo da importância dessa equidade, do qual valor que isso traz, o quanto que isso nos favorece a vida, esse espaço vai ficar cada vez mais marcante, né? Eu acho que não é nem A nem B, né? Eu acho que é AB, né? E outra hora é BA, né? Então eu acho que é essa combinação aí que faz esse jogo tão legal que a gente pode crescer muito com isso, muito. Eu acho que temos muito a ganhar. Sim, sem dúvida. Mas, Marisley, nossa, que papo legal. Muito obrigado, sabe? Obrigado por abrir esse espaço na sua agenda, nesse dia tão especial. Parabéns pela sua história, parabéns pelo aniversário. Né? Obrigado por toda essa jornada que vivemos juntos aí, esses 27 anos até aqui. Eu tenho alguns meses a mais só que você, né? A gente já passou bastante conversas aí para lá e para cá, né? No tempo que eu trabalhava com qualidade e depois para tantos outros cantos aí da empresa, a gente se encontrava aí nas tarefas aí. Tá? Mas muito bom, tá? Parabéns, obrigado. Tá? Vou deixar você fazer as considerações finais aí para o nosso time aí. Bom, Marcelo, eu que agradeço, né, a oportunidade. Quando que a gente ia imaginar, né, que há 27 anos atrás, um dia eu estaria aqui podendo compartilhar, né, de uma história que o grupo me ajudou a construir. Então, assim, tenho muito orgulho de tudo isso que foi construído, com muita dedicação, com muito respeito, né, carinho, lealdade. Isso eu não acho que seja negociável. A gente precisa realmente colocar tudo isso em prática. Não é só, né, falar, mas é o colocar em prática. Então, obrigada de coração, né? Espero ter inspirado, né, algumas pessoas que estão conosco, algumas pessoas que vão chegar, que uma hora, né, vierem a ouvir isso. E gratidão demais. Vai ficar 26/10/2022, vai ficar marcado na minha história. Que bom. É um marco. Que bom. Marisley, obrigado. Tá? É isso, pessoal. Então, o podcast essa semana é esse. Agradeço a vocês aí a audição e agora muitos assistindo pelo YouTube. Né? Hoje a gente tem mais views do que audições. As pessoas descobriram poder nos ver aí agora, Marisley. A gente está sendo mais visto do que ouvido. Que legal. Muito legal. Mas agradecer a todos aí essa participação, né? A audiência aí, e semana que vem tem mais. Vamos juntos aí para frente, vamos continuar construindo esse legado aí, dessa história tão bacana. Um abraço. Um abraço.